Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Minha gente, a gente vai agora falar do São Paulo, né? Por isso que Gabriel Sá chega com a gente no nosso telão, ocupando o nosso telão. Gabriel, hoje você está ocupando o nosso telão inteiro, o negócio aqui tá muito chique. Gabriel, boa tarde para você, espero que esteja sendo boa, porque o dia de ontem foi terrível para o São Paulino, viu? A gente começou com operação policial, aí depois teve a renúncia do presidente, que essa não é exatamente uma má notícia para o torcedor, mas enfim, né, mostra toda a confusão na qual o São Paulo está inserido. E de noite, o torcedor que foi lá, né, pagou seu ingresso, foi para o Morumbi, enfrentou problemas para entrar no estádio. E, por fim, ainda terminou a noite com uma derrota para a Portuguesa. Como é que está esse dia seguinte tricolor muito turbulento, Gabriel? Boa tarde. É isso, Luísa. Muito boa tarde para você, Danilo, PVC e os amigos do UOL. É um dia extremamente turbulento, né? Uma tarde que iniciou com muita informação ali, horas antes da partida, a gente não estava esperando. Até falei com o Valentim, falei, pô, podiam ter deixado para depois do jogo, né? Muita informação na prévia do jogo já direto do Morumbis, saída do Casares, a saída do Dedé, saída do Carlos Magno e o jogo também, que foi ruim por parte do São Paulo. Por partes, então, né? Júlio Casares ontem renunciou de forma oficial ao cargo de presidente do São Paulo, não vai passar pela Assembleia dos Sócios, né? Então ele deixa caminho livre para que o Macis tenha de forma definitiva a caneta. E aí, poucos minutos após a saída do Júlio, aí sim já começaram aí algumas mudanças nessa questão da direção do Macis, coisas que ele já tinha encaminhado durante a manhã e durante a noite anterior e que ontem na parte da tarde ele pôde oficializar. Saída do Dedé, diretor do Social, não é mais diretor do Social do São Paulo Futebol Clube, como um acordo, mas partiu do Macis a conversa pelo cargo dele. É um cara que estava no São Paulo há muito tempo já, exerce uma influência política muito grande. Ainda não tem um sucessor definido, não será Arismar Mion, que tinha sido especulado ali, que poderia ser, não será, mas é algo que vai ser conversado pelo Macis, então, esses próximos passos, né? Então, ontem teve também a saída mais impactante, talvez, do CEO do São Paulo, chefe dos chefes de Júlio Casares, como foi apelidado, superintendente-geral Márcio Carlomagno também deixa o São Paulo Futebol Clube na era Macis, ele que vai ficar até o dia 2 de fevereiro, e aí não será mais, então, o superintendente do São Paulo, que busca uma pessoa para a função, até onde eu escutei, Luísa. Pois é, Gabriel, muitas mudanças, né? E a gente vê o braço direito, praticamente, uma pessoa que era muito próxima do Casares saindo, que era o Dedé, e o Carlos Magno também. Então, a base do Casares indo embora junto com ele. Isso representa o quê no jogo político? Isso quer dizer que Macis, que tinha a ideia inicialmente, né, de não promover grandes mudanças, até porque o futuro do Casares ainda estava aberto antes da votação dos sócios. Isso representa uma mudança? Não, agora sim vou colocar a mão na massa, vou começar a mexer as peças por aqui. O que isso quer dizer? Isso é algo interessante, né? Porque já tinha, então, esse interesse por parte do Macis em fazer mudanças, mas ele estava esperando, de fato, ele ter a caneta em forma definitiva, porque antes ele era apenas presidente interino, né? Então ele começa fazendo uma limpeza ali de alguns nomes no São Paulo, mais mudanças podem acontecer e já de olho também em novas contratações. É algo que ele estava sendo bastante cobrado pela própria antiga oposição do São Paulo. Ontem, na parte da tarde, ele esteve também reunido com Caio Forjás, Flávio Marques, Ferreira Alves, os nomes principais dessa antiga oposição do São Paulo. Ele prometeu essas saídas, prometeu essas mudanças e cumpriu de fato, né? Ele quer tentar tirar esse ambiente político do São Paulo conturbado, até porque, Luiz, isso afeta o campo, por óbvio, mas afeta também a credibilidade da gestão e eventuais patrocinadores, né? Tem até uma informação para passar em relação a um deles, mas o Macis entende que ele tem que limpar todos os nomes associados a esse escândalo que envolve o São Paulo Futebol Clube, para aí sim poder retomar a paz ali nos bastidores do clube e, claro, poder ter essa rede de controle maior. PVC, você também tem conversado com bastante gente no Morumbis, nos corredores do Morumbis, e eu queria te ouvir sobre essa nova mexida nesse tabuleiro de xadrez, nesse Game of Thrones que virou São Paulo. Então, assim, o Sá vai ajudar, tá? É importante, Sá. Porque começou um buchicho de que a oposição também está querendo o cargo do Rui Costa. E eu entendi que o Macis chegou imaginando que, em primeira análise, não dá para mexer em coisas que funcionam, né?
E mexer no departamento de futebol em plenas janelas de transferências e início de Brasileirão, de quem entra no vestiário e tem a confiança dos jogadores, pode ser muito perigoso nesse momento. Esse é um ponto. Ouvi até que, enfim, não vou aumentar a central de boatos. Segundo ponto, acho que hoje o fundamental para o São Paulo é ganhar do Palmeiras no sábado. Né? Estamos falando de duas frentes diferentes. Uma coisa é a questão do futebol. Porque, por exemplo, se tem uma central da oposição, que não é mais oposição, né? Porque o Assis era grupo Vanguarda que apoiava o Júlio Casares. Vanguarda deixou de apoiar o Júlio Casares e está na oposição ao Júlio Casares, que não é mais... Então, Vanguarda continua sendo situação, não é oposição. Era situação e continua sendo situação. A situação que mudou, não foi a oposição. Com perdão do trocadilho. Se o São Paulo ganha do Palmeiras 1-0, ou se o São Paulo perde do Palmeiras 1-0, a situação é uma. Numa situação em que o grupo de apoio ao novo presidente entra e fala assim, olha aqui, ó, a casa caiu, tem que derrubar tudo. Derruba aquela parede, tira aquela piscina, derruba aquele banheiro, refaz tudo. Se toma 1-0, a situação é uma. Você tem uma capacidade de ter estabilidade. Se você toma 3-0 do Palmeiras no sábado, na segunda-feira a situação pode ser outra. Isso é muito ruim. É muito ruim porque quem está trabalhando nesse ambiente não sabe como vai ser o dia seguinte. Então, desse ponto de vista, é muito perigoso. Eu entendo que o Assis chegou em primeira análise falando, vou tomar pé da situação, não vou mudar nada. Mas aí o Casares renuncia e cai o Carlos Magno, que era o candidato natural à sucessão do Casares. Mudou a configuração eleitoral. 2. Em seguida cai o... Vou ter que te interromper, PVC, porque já tomei uma bronca aqui pra gente ir pro intervalo na TV, mas a gente continua essa conversa no YouTube. Então você que tá na TV, pegue a segunda tela, vá pro YouTube junto com a gente. Se você tá acompanhando a reprise, a gente fica por aqui, mas vocês acompanham a íntegra no YouTube. Combinado? Pode seguir, PVC. Então, como é que você vê essa situação, situação, em relação à direção de futebol? Isso é algo importante também, né, PVC? O São Paulo está perdendo o Muricy Ramalho, que está de saída, portanto, do clube, e sai o Márcio Carlomagno. A saída do Carlomagno, ela foi até celebrada na Barra Funda por alguns jogadores que já não tinham não tinham tanta afinidade pelo Cartola, né? Então ele está de saída, isso é algo... Informação que eu tive, o Carlomagno entrou chutando a porta do vestiário. Então, isso, de cara, ele não foi simpático para os jogadores, desculpa. Isso, perfeito. E tem até, enfim, alguns bastidores dessa história toda, né? Que de fato ele não tinha muita afinidade do grupo. Ele vai manter o próprio Rui Costa nesse momento. Então não está na pauta do Assis tirar Rui Costa do cargo. Ele foi pressionado em partes por isso. Tá até a antiga oposição, agora a situação do São Paulo, né? Que é esse grupo de conversa ontem disse para ele manter o Rui Costa no cargo, então também ele teve esse aval para continuar com ele na sua posição de diretor de futebol. E aí tem uma questão que é a saída do Muricy Ramalho e o cargo coordenador de futebol, que já está sendo conversado pelo Assis, 2 nomes. Um deles é o principal favorito, que ele entende que vai ajudar a conduzir o vestiário. Ainda não tem aí os nomes de forma oficial, tem especulações, e obviamente por terem também outros rumos, é importante que isso seja mantido em off neste momento, né? Mas o São Paulo, então, tem esse interesse por nomes ali para ter, então, esse lugar do Muricy Ramalho, que ainda não oficializou a sua saída, mas já tinha dado esse sinal ali para a antiga direção, e já é algo que tem total consciência ali o novo presidente Arry Assis. Mas tem uma preocupação muito grande com o campo bola também, né? Ontem é um jogo muito ruim do São Paulo que acende esse alerta e tem essa urgência em tentar dar uma agilizada nesses processos aí de futebol e principalmente mercado de transferências, e por isso que o Rui vai ser uma figura tão importante e assim central de certa forma aí nos próximos dias do São Paulo, porque ele tem confiança do Assis e é um cara que vai continuar trabalhando para tentar melhorar o elenco. Será que ele traz mais alguém? Porque o Carlomagno é um cargo que não existia, né, Gabriel? Então foi
um jeito que o Casares usou para, deixa eu colocar Foi um jeito que ele usou inicialmente para tirar totalmente o Belmonte de cena sem tirar ele do cargo. Porque o Belmonte era diretor de futebol, mas colocaram o Carlo Magno para mandar no Belmonte. Aí o Belmonte deu um tempo, falou tchau, foi embora. E agora, acho que até por isso a Rima Assis tirou também, porque é um cargo muito de confiança. O Carlo Magno era um cara muito de confiança do Casares. E aí você não tinha muito como Ele manter. era o candidato à sucessão do Casares, e com a perspectiva que eu acho que ia sempre dar errado. Voltamos. A perspectiva era que o Casares fizesse o Carlo Magno ganhar a eleição e o Casares pudesse voltar na eleição de 29 para ser o presidente centenário. Quer dizer, tudo isso... Não, mudou toda a configuração da eleição agora. E aí o Pinotti surge como essa maior referência nesse momento para essa eleição, Gabriel? Existe o Outem também, né? Que é o principal nome do lado do antigo presidente Júlio Casares. Então, né? mas ele não se enfraquece diante da renúncia do Casares e das decisões que ele tomou como presidente do Conselho, que acabaram, não beneficiaram, né? Porque no fim não resultou em nada, mas que poderiam ter beneficiado o Casares. Isso sem dúvidas, diante do Conselho Deliberativo ele perdeu muita força, tem um racha no próprio grupo dele ali, pessoas, né, que passaram até do ponto, de acordo com a leitura de alguns apoiadores que ainda estão com o Outem, né? Porque de fato gerou um debate muito fervoroso, mas ele ainda é um nome que vai tentar uma projeção para a próxima eleição. O jogo político ele está muito bagunçado, tem muitos nomes ali que podem surgir. Agora, eu sou da seguinte opinião, e aí quero ouvir o PVC também, que ele tem bastante conhecimento da parte política. Caso o Outem tivesse conduzido esse processo do Júlio de forma mais neutra do ponto de vista dos demais conselheiros, ele ganharia uma força gigantesca para a próxima eleição. Não era conduzir o processo contra o Júlio Casares, era só não fazer da forma que ele fez, né? Ele conduziu ali com uma convicção plena em algo que ele perdeu na justiça, falou que a chance era 0,0%, perde, cai uma liminar, não consegue reverter. A forma que ele levou a história para o externo, obviamente, a visão é a mesma, né? Mas para o interno, em até aliados políticos, é uma sensação de que ele tentou proteger demais o Casares e se perdeu ali na condução do negócio. E aí eu não sei, porque assim, o Pinotti tem um processo... Eu diria o seguinte, o Outem conduziu o processo dando a impressão de ter medo de que o Macis fosse o presidente. Tipo assim, o Macis vai ser o Palaia do Palmeiras. O Palaia do Palmeiras é uma impressão minha, né? O Palaia tinha 75 anos quando assumiu o Palmeiras, porque o Beluso foi internado com um infarte. E o Palaia foi um presidente interino que ficou meio no folclore por causa da história da auto-entrevista, e as coisas não deram certo para o Palmeiras naquele ano. Em 2010 terminou perdendo para o Goiás uma semifinal de Copa Sul-Americana que estava vencida, parecia vencida. E aí você olha para uma coisa... Outro dia eu ouvi uma frase... Essa história eu vou colocar sem dizer com o que eu estava falando, não importa. O seu Macis tem 80 anos, se ele não pode assumir a presidência porque ele tem 80 anos, um conselheiro de São Paulo. Aí eu ouvi aquilo, falei, putz, é verdade, né? Para mim caiu assim, pô, vai ser comparecido com o Palaia do Palmeiras. Aí eu parei e fui olhar, o Palaia tinha 75, não tinha 80. Aí eu parei e pensei de novo, 80 anos que tem meu pai está trabalhando. Aí depois eu parei e pensei, 80 anos quem tem o presidente da República. Não é esse o problema. Ter 80 anos não é o problema. Você pode ter 62 e ser um presidente deposto. Sim. Né? Então não é o problema ter 80 anos. A questão é a gente saber acompanhar o que vai acontecer na gestão Macis. Se ele está colocado... Não, tem 7,9, né, PVC? Tem 7,9, não completou 80. O Florentino tem 7,9, sim. Exato, O do Bayern tem 7,4. Obviamente não é feito comparativo, mas a idade não é algo que pode nortear o debate, né? Exatamente. Não é porque ele pode ser um bom presidente ou pode ser um mau presidente, independentemente da idade que ele tem. E a impressão é que se conduziu muito o processo com medo do Macis assumir. Pois aí você vai dizer o seguinte, então por que você votou nele para vice-presidente? Você votou numa chapa. Se votou numa chapa que tem um vice-presidente que vai ter 80 anos quando o presidente é deposto, a culpa é de quem? Do vice-presidente que tem 80 anos ou de quem votou e não confia? É de quem votou e não confia, desculpa. Você vota em quem? Você não está vendo você é responsável pelo seu voto. Eu desejo todo o sucesso ao seu Rima Assis, porque ele tenha competência como ele tem nos negócios dele, que tenha no São Paulo também.
O Júlio tem 62 anos de idade e foi deposto. E renunciou depois, para não ser deposto. Ô Danilo, Bom, em meio a tudo isso, a investigação policial vai avançando, a ponto de um promotor do Ministério Público dizer que Morumbi se tornou um gigantesco caça-níqueis. E aos poucos vão aparecendo mais coisas. Pelo que a gente está vendo, né, a tendência é que isso aconteça cada vez mais. A tendência e até porque ainda tem novas etapas da investigação, e aí não é nem que a imprensa ainda não teve acesso, não. A própria polícia aguarda alguns próximos passos. Então, eles vão poder investigar, por exemplo, quem foi que fez o depósito para o Casares, quem foi, em qual cidade que foi, porque isso é uma peça fundamental também na investigação para próximos passos que podem envolver outras pessoas da política do São Paulo, que hoje, eventualmente, não tem mais o mesmo poder, mas que já tiveram em algum momento e que vai poder ser relevante para o restante da investigação. Tem a questão do camarote também, que ainda vai ter que ser mais investigado, porque a gente teve agora a busca e apreensão na casa do Douglas, por exemplo. Então, qual é o resultado dessa busca e apreensão? Acharam 20 mil reais em dinheiro na casa da Mara, mas o que mais pode ter sido achado? Porque na busca e apreensão você tem acesso a outras coisas que a polícia às vezes não consegue. Então, tem muitos passos ainda que vão ser dados e que podem afetar mais pessoas na política do São Paulo e que pode, sim, afetar o departamento de futebol e que pode, sim, também afetar pessoas fora do São Paulo, empresários, jogadores. Tem muito mais coisa ainda por vir de novo, ressaltando, não é que a imprensa ainda não tem conhecimento, a polícia ainda precisa ter acesso a essas questões também. como disse o Crespo, né? Vocês estão sabendo de umas coisas agora, mas a gente já sabia que fazia meses. Falando em Crespo, ontem as coisas não deram muito certo, né, Gabriel? Você estava lá, uma derrota